Jesus, nós queremos agradecer, Pai querido, pelo privilégio, a oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui na Tua casa, prestando um culto de adoração ao Seu nome. Queira aceitar e receber, Jesus, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor. E agora, Jesus, eu apresento ao Senhor a vida do pastor Josemar, que está aqui para trazer a Tua palavra. Usa o Teu Filho com poder, com graça, com sabedoria, com a revelação daquilo que já tem colocado dentro do seu coração. Abençoa cada um de nós, que nós vamos sair daqui alegres, felizes e abençoados por tudo aquilo, Jesus, que o Senhor vai fazer e realizar em nossas vidas nesta noite. É o que eu lhe peço, Jesus, e eu já lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Carta aos Efésios. Vamos ler uma palavra de Deus. Carta aos Efésios, no capítulo 6, a parte A do verso 14. Para então estarmos assentados. Carta aos Efésios, no capítulo 6, a parte A do verso 14, onde a Escritura diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Amém. Os irmãos queiram tomar assento. A minha saudação a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Ao pastor Leandro, que está presidindo esse culto, e também representando o pastor presidente, pastor Argimiro. E me alegro muito em ver ainda aqui alguns que perseveram, apesar das quase 4 décadas que nos separam da cidade da Assembleia de Deus de Uruguaiana. O Alberi Flores, o Beto, o Alceu, vi aí na nave o Haroldo, o homem forte, a esposa, o Paulo, a Tânia, a Ana Maria, né? Lá da Vila Suspiro. E ali as netas, né, que estão se preparando para prosseguir fazendo a obra do Senhor. E muitos outros, que eu não lembro os nomes. Mas a vida é assim, uma geração vai, outra vem. Deus tem os seus desígnios. E eu quero recordar que quando eu saí daqui, o meu projeto era ficar só 5 anos fora de Santo Ângelo. Mas já estou ali há mais de 35 anos. E a mão do Senhor nos tem sustentado com a sua graça e com a sua destra. Servimos ao Senhor naquela igreja e cidade desde então. E também posso dizer e testemunhar que a Assembleia de Deus de Santo Ângelo passa por um momento de uma maravilhosa e abençoada expansão. Nos últimos 5 anos, nós, com a bênção do Senhor, temos edificado muitos templos e também angariado muitas almas para o reino do Senhor. Orem por nós, por aquela obra. Alguns dos irmãos aqui lembram do pastor João Soares Dornelles, que era muito amigo do pastor Leonardo, muitas vezes estava aqui, e ele presidiu aquela igreja por 51 anos. Agora já fazem 5 anos que o Senhor o recolheu. E hoje, como disse, nós experimentamos um derramar da graça de Deus, salvando, curando e fazendo a sua obra prosperar, porque é Ele que dá o crescimento, como tenho visto também nesta cidade. Embora não tenha estado em todos os lugares, mas a gente sempre está informado, nós temos uma vinculação muito forte com o irmão Alceu e a irmã Ana. Vivemos muitas experiências boas e também instrutivas
ao longo, porque nós chegamos junto aqui. Em 76, nós apresentamos no mesmo culto, ele veio de Bagé, e nós viemos de Porto Alegre, e casualmente ficamos morando próximos, então nos aproximamos, fizemos uma amizade, e ela não foi interrompida, apesar da distância. Frequentemente nós nos falamos, e também nós vemos. E o Paulo e a Tânia, né, são nossos afiliados. E ontem eu me surpreendi quando noticiavam que estavam completando 40 anos e meio. Como é que eu não fico velho mesmo? Se há 40 anos atrás nós apadrinhamos esse casamento, como é que não vai? Há poucos dias eu me encontrei com uma pessoa que não via mais de 50 anos. E no dia anterior, quando falava com ela, e ela queria saber algumas coisas, eu disse, olha, eu não mudei nada, só a minha memória que aumentou um pouco. Ela não entendeu, claro, né? Mas para quem se lembra de mim, quando eu saí daqui, a minha memória estava por aqui só, agora já está bem aqui no meio da cabeça. Graças a Deus. Mas, meus irmãos, depois do que nós ouvimos na manhã de hoje, e ontem também, ali no bairro Luiz Quevedo, eu vi ali, lembrava de que do outro lado daquela avenida nós tínhamos uma pequena congregação e hoje tem um grande templo ali. Deus operando, Deus provendo, Deus fazendo aquilo que Ele quer fazer. Porque nós lemos nas Escrituras, no Salmo 115, que os deuses das nações são prata, são ouro, são obra e artifícios humanos, que têm ouvido, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm bocas, mas não falam, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, necessitam de quem os conduza, mas o salmista diz, o nosso Deus está no céu e faz tudo o que Ele apraz. E alguém pode pensar, mas se Ele está no céu, está tão distante que é inalcançável. Mas aí o profeta Isaías diz que o nosso Deus também está conosco. Aquele que tem um coração quebrantado e contrito, Deus está com ele. E me vem à memória o testemunho, o relato que o pastor Davi fazia de um missionário que às vezes passava por aqui. Era Jefferson Queiro Tavares. E ele tinha assumido um trabalho no país da Argentina, há pouco tempo, não tinha trazido ainda a sua família, e se socorria às vezes das suas necessidades aqui. E um dia esteve aqui e, ao retornar, estava numa parada de ônibus que tinha aqui na rua Flores da Cunha, que era vista daqui. E o pastor Davi contava que, vendo o irmão parado, sozinho, penalizado deles, vou lá conversar com o missionário, para que não se sinta tão só até que venha o ônibus. E quando ele se aproximou, o missionário disse, pastor, o senhor não precisa se preocupar comigo, porque eu não estou sozinho. Posso estar longe da família, mas eu não estou sozinho. Eu sou embaixador de Cristo e Ele está comigo. E a palavra que nós ouvimos nesta manhã trouxe com clareza a receita, a fórmula de nós vivermos intensamente essa vida com Deus. Exige de nós, sim, cautela, exige de nós zelo, exige de nós diligência, mas é possível, sim, viver sempre com Deus. Acordar pela manhã e saber que Deus é conosco. Há dificuldades, sempre há, porque o nosso adversário, a Escritura informa através do apóstolo Pedro, que anda ao nosso derredor, bramando como leão. Ele não é leão, aparenta ser, mas não é. E ele quer nos tragar, porque ele sabe o seu destino e não quer ir sozinho. Mas nós acabamos de ouvir a leitura aqui do Salmo 34, onde no verso 7, o Senhor promete acampar o seu anjo ao redor daqueles que o temem e livrá-los. É necessário somente temer a Deus e guardar no coração a sua palavra.
E quando eu pensava nessa noite, na verdade, pastor Leandro estava programado para estar com o pastor Argemiro lá na barragem. Quando estivemos conversando com ele na sexta-feira, ele sugeriu que nós o acompanhássemos e eu fiquei inclinado a ir, até porque não conheço aquele trabalho lá, aquela igreja. Mas depois o pastor Leandro me ligou, convidando dizendo que eu tinha falado com o pastor Argemiro, convidando para estar aqui com os irmãos nesta noite. E sempre que venho a Uruguaiana, muitas coisas afluem à minha mente. Mas pensando neste culto, lendo a palavra de Deus e também orando, veio ao meu coração a necessidade da firmeza da nossa fé em Cristo Jesus. E todos conhecemos o capítulo 6. Aliás, eu creio que os crentes assembleianos conhecem de cor a carta aos Efésios, porque ela é uma carta particularmente direcionada à igreja de Cristo. E é nessa carta que nós encontramos uma definição tão linda, quando o apóstolo diz que a igreja é a plenitude de Cristo Jesus e da sabedoria de Deus. Que a igreja é o seu corpo, que Cristo é a cabeça, e que a igreja funciona como um corpo que tem, que as ligaduras são feitas com auxílio de toda a estrutura corporal. E eu costumo, porque eu creio assim, a Escritura me leva a esse entendimento, que a igreja como um corpo, ela tem uma estrutura posta por Deus. E tenho dito com base nisto, em outras passagens bíblicas, como João 15, que o Senhor Deus desceu do céu, a Bíblia diz também isso em Filipenses 2, que o Senhor Jesus se despojou da sua glória, se fez semelhante aos homens e como homem foi servo obediente até a morte e morte de cruz, para receber um nome que é sobre todo nome. E ao seu nome se hão de dobrar os joelhos de todos os que estão no céu e na terra, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Louve ao Senhor nessa noite, porque você já aprendeu a dobrar os seus joelhos enquanto está aqui nesta vida. E naquele dia você estará sentado com Ele, vendo aqueles que não obedeceram o Evangelho dobrar-se diante dEle e confessar que Ele é o Senhor. Lá estarão os grandes da terra. Lá estará o Vladimir Putin, que quer estender o seu domínio por outras nações. Que está lá também, segundo creio, como um instrumento de Deus, como uma voz de Deus, alertando o mundo para aquilo que Deus tem falado e alertado os habitantes da terra, que Ele faz justiça, que Ele opera. Quando o homem não se dobra, é voluntariamente, mas Deus tem um propósito na sua vida. Como ontem o irmão testemunhou lá no bairro Luiz Quevedo, que afastara-se dos caminhos do Senhor, mas quando estava numa situação precária, num leito hospitalar, cheio de fraturas e de curativos e dores, desconforto, ele disse: Jesus, tem misericórdia de mim, se o Senhor me tirar daqui, eu vou servi-lo, e está cumprindo com o seu propósito. Mas quando eu pensava nas Escrituras, e eu tenho dito que a minha congregação, nós pastoreamos um setor da Assembleia de Deus lá em Santo Ângelo, e nós temos costumeiramente cultos de ensino, e primamos muito pela escola bíblica dominical, porque foi a melhor escola que eu frequentei desde aqui. Aprendi muito aqui com o saudoso pastor Leonardo e também com o pastor Davi, com o evangelista irmão Luiz Gonzalez, que era o que nos ensinavam naquelas manhãs de domingo, quando muitas vezes nós víamos para o tempo então existente, orar ao Senhor desde as 7 horas, e saíamos daqui perto do meio-dia,
e não lembro de ter ouvido reclamação de alguém preocupado com o almoço, e naqueles dias tinha culto à tarde nos bairros, não vi nenhum cooperador reclamar, sair tarde e à tarde ter que ir para atender as suas escalas, e à noite voltávamos para o culto aqui, porque era então a prática assembleiana. Hoje sabemos que o domingo, o dia do Senhor, já não é tão considerado assim, infelizmente, como temos visto e ouvido, mas nós trazemos na nossa bagagem espiritual essa cultura de estar, de ocupar o mais possível do nosso tempo servindo ao Senhor, muito especialmente no domingo, o dia do Senhor. E nas ministrações das escolas bíblicas e também de teologia, eu costumo dizer para os irmãos, para os estudantes, a melhor escola teológica é a escola bíblica dominical. E não, no mês passado, ainda quando ministrava sobre os dons do Espírito Santo, e preparando aquela aula, fui buscar revistas que falavam sobre isso. E encontrei, dos últimos anos, pelo menos 3 revistas que traziam ensinos sobre os dons espirituais. E levei para aquela aula e disse para eles, aqui está a prova. Enquanto nós estamos estudando, neste trimestre, o livro do profeta Ezequiel, de 48 capítulos, e vamos estudar 13 em 13 lições, parte desses 48 capítulos. Eu disse, nós estudamos aqui, quando vocês estão numa aula de 2h30, sobre os dons espirituais, aqui há revistas em que são estudados os dons espirituais, em 13 domingos, 13 lições, e assim mesmo não se esgota a profundidade das Escrituras e daquilo que Deus quer que eu e você saiba. Aleluia! Hoje pela manhã ainda o pastor Leandro ergueu a sua Bíblia e disse, neste livro tem tudo o que eu preciso saber para ir para o céu. Aqui está a revelação de Deus para a minha e para a tua vida. E Paulo disse que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós falasse. E ontem, numa pequena mensagem que nos foi oportunizado dizer, através do programa Retro Gospel, nós falamos sobre a responsabilidade de cada crente. Obviamente que uns são chamados para ministros da casa de Deus, para exercer ministérios. E hoje pela manhã ainda o pastor chamou alguém e o abençoou e ordenou o ministério de presbítero, porque assim a igreja, a estrutura eclesiástica da igreja, eclesiástica, um corpo de obreiro, um corpo ministerial, que é incumbido de apacentar o rebanho do Senhor. E alguém atribui a esse corpo a responsabilidade de pregar o Evangelho, mas cada um de nós somos testemunha de Cristo. Aleluia. Cada crente, cada um de nós que temos uma experiência com Deus, somos testemunha de Cristo Jesus. Mas quando nós olhamos para a Escritura, como eu falava antes, nós vemos que Deus, compreendendo a diferença, a distância que há entre a nossa capacidade, os nossos instintos sensoriais e a dele, ele desceu até nós, se fez como um de nós, se fez semelhante a nós. Quantas vezes o Senhor Jesus foi confundido? Isso está muito claro, por exemplo, em 4 de João, quando ele chegou ao poço de Jacó, e que uma mulher veio pedir água, ela confundiu ele com um judeu. Quando ele falou com ela pedindo água, ele disse, como tu, judeu, fala comigo, que sou samaritana? E o Senhor Jesus, como ouvimos hoje pela manhã, irmã, dizer, mulher, pobre mulher, quão curto é o teu entendimento, quão pequena é a tua visão. Se tu soubesses quem é o que fala contigo, em vez de eu te pedir, tu é que me pediria água,
E eu te daria não água desse poço, mas uma água que se dela você beber, se fará em ti uma fonte de água. Aleluia! Já nasceu ali o desejo daquela mulher de conhecer mais daquele ser. Disse, dá-me, Senhor, dessa água. É cansativo vir aqui. Eu creio que nem todos que estão aqui, como eu, teve a experiência de se abastecer de água de uma fonte longe, que tinha que trazer no ombro um balde com água. Um recipiente com água, que era pesado. Quando o poço da nossa casa secava nas estiagens do verão, a fonte era longe, era trabalhoso. Aquela mulher vinha de longe tirar-se, abastecer de água. E quando ela teve a notícia de que podia não mais necessitar, ela disse, dá-me, Senhor, dessa água, para que eu não mais tenha sede e não tenha que vir aqui tirar. Oxalá nessa noite o Senhor Jesus desperte na minha e na tua vida a sede do salmista. Que no Salmo 42 ele disse, a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei ante a sua face. Mas muitos de nós estamos, parece que satisfeitos com a vida aqui. Temos onde morar, temos um ganho suficiente para suprir as nossas necessidades. As cidades não são mais tão poeirentas como antigamente. Os crentes já não vêm a pé de diferentes bairros para o culto, como era antigamente. Já não há lugar para estacionar os carros, falta lugar para estacionamento. Nós mesmos tivemos que mudar a sede da nossa igreja em Santo Ângelo, porque estava situada em uma rua que não havia lugar quase para estacionar. Os crentes tinham que deixar o carro 2, 3 quadras. Então tínhamos que construir uma nova sede para haver mais espaço para estacionamento, tornar mais fácil a acessibilidade ao templo, sede da nossa igreja ali. Porque o mundo cresceu, se desenvolveu, e para os que estudam ou prestam atenção nas coisas, eu posso informar, quem não está informado, que a média no nosso estado hoje é um carro para cada 2 habitantes. Quem mora nas periferias da cidade pode observar, pela manhã os carros passam, muitos deles com um só dentro, uma só pessoa, outros com 2 pessoas, quando podia vir 5 ou 6. O transporte público já não é mais usado como antigamente, porque nós vivemos a era do automóvel. Na Europa eles tiveram que projetar uma programação para conscientizar o povo de que era melhor, era mais barato, mais cômodo ir de ônibus ou de trem para o centro da cidade e deixar o carro em casa. Levaram 15 anos para conseguir reverter essa tendência, essa cultura. Nós vivemos hoje no mundo em que nós queremos deixar o carro na porta onde vamos chegar. Não queremos deixar no meio da quadra ou uma quadra, porque é a conjuntura atual. E os crentes têm sido abençoados, glórias a Deus. Não há mais carroças aqui na frente da igreja. Certamente poucos vieram a pé para esse culto. Mesmo assim, parece que nós arrefecemos no ânimo, na disposição, no fervor espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o apóstolo Paulo fala com firmeza, com convicção. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os lombos com a verdade. É a primeira arma proposta biblicamente, doutrinariamente, para o crente que quer sim ir para o céu. Nós vivemos, eu pensava nessa tarde, que o diabo sempre se utilizou das coisas criadas por Deus para desconfigurá-las, para torná-las mais acessíveis, para torná-las mais agradáveis, e serve muitos banquetes. Há uma ação satânica
para tornar todas as religiões uma só, preparar o mundo para o evento do anticristo. Eu lembro que no ano de 1978, 2 anos após eu chegar nesta cidade, eu fui designado para ir até Alegrete, onde situa-se a regional, para tomar conhecimento de uma nova tecnologia que estava sendo implantada e que também seria utilizada na nossa cidade. E ao ver um telex, quantos aqui conheceram o telex? É muito pouca gente. Quando eu vi o telex, quando o técnico começou a informar que aquele aparelho com um pequeno visor, ali você poderia ver a vida de todo mundo, que o programa era, a partir dali, cadastrar, criar bancos de dados humanos, que seriam todos implantados num sistema central na capital, que a capital se conectaria com as outras capitais do Brasil, e que o aperfeiçoamento dessa tecnologia levaria a conectar o mundo inteiro num só lugar. Todos os seres humanos estariam num único banco de dados no mundo. Eu fiquei ao mesmo tempo entusiasmado, porque até então nós tínhamos uma dificuldade enorme. Quando caía nas nossas mãos alguém suspeito de ilicitudes, às vezes ficávamos com ele uma semana esperando que viessem informações dele, porque os meios de se comunicar eram muito obsoletos e demorados. Mas aquele tinha no momento, era só lançar os dados do cidadão ali e aparecia naquele pequeno visor toda a sua vida, todo o seu histórico, se tinha problemas com a justiça ou policiais, estava ali naquele pequeno visor que podia ser imprimido. Enquanto eu recebia essas informações, eu pensava, isso aqui é um início da preparação do mundo para a implantação, para a vinda do anticristo. Mas veja bem, irmãos, já se passaram mais de 40 anos. E isso hoje teve um avanço extraordinário. Hoje conversávamos com o irmão Alceu, que eu sou de uma geração que tivemos o privilégio de avançar extraordinariamente. O primeiro curso de computação que eu frequentei, a professora que ministrava dizia: eu que sou professora não consigo acompanhar a evolução das coisas que acontecem nessa área. E hoje nós não somos mais pessoas, alguns ainda reclamam. Nós não somos mais pessoas, nós somos um número. Você não é tratado pelo Haroldo, por José, por Joaquim, por Manuel, por Maria, você é tratado pelo seu CPF. Ninguém quer saber de você se você não tem um CPF, porque puxando o seu CPF, sabem da sua vida, dos seus negócios, dos seus créditos, da sua confiança. O mundo está preparado para a vinda do anticristo. E alguém, seguidamente nós vemos circular nas redes sociais, é uma coisa extraordinária isso, alguém alertando os crentes para a implantação de um chip que seria o número da besta. Irmãos, o chip, o número da besta não é para mim, não é para você, é para os que ficarem aqui. Se você está preparado para o céu, não te preocupa com o número da besta, porque só serão marcados por ela aqueles que ficarem aqui e não estiverem prontos para ir com Jesus. Oh, glória a Deus. O Salmo 27, o salmista diz: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. No domingo, uma vez por mês, nos dias de festividades, mas que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para que morar na casa do Senhor? Ele disse: para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque se eu habitar na casa do Senhor, ele prossegue dizendo: no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão. Oh, glória a Jesus, glória a Jesus. Quanto temos negligenciado isto. O Salmo 134
os peregrinos que chegavam a Jerusalém para as festas cantavam: bem-aventurados vós que habitais da casa do Senhor todas as noites. Nós moramos longe, distantes, não temos o privilégio, mas vocês que habitam aqui todas as noites, podem vir à casa do Senhor. Vocês são bem-aventurados, vocês são abençoados. Mas nós, no conforto que Deus nos tem dado, muitas vezes optamos por ficar no nosso lar. Ali em Santo Ângelo tem uma praça, o nome dela é Leônidas Ribas, em homenagem a um homem dali que foi secretário de educação, que foi notório na atividade pública, mas chama popularmente a Praça do Brique, porque ali todos os domingos de manhã converge para ali muita gente, oferecendo seus produtos artesanais, oferecendo pintinhos, cachorrinhos, gatinhos, enfim, uma série de coisas que são oferecidas ali. E o pessoal converge para lá. É um lugar bom de estar, vão para lá tomar chimarrão, olhar as coisas, também comprar. Mas lá também, às vezes, a gente indo lá, às vezes saía da escola bíblica, passava por ali e via muitos crentes lá. Em vez de ir para a escola dominical ou para a oração dominical, iam para a Praça do Brique tomar chimarrão, desperdiçando o tempo. Nós somos mordomos do nosso tempo. Deus nos deu autonomia sobre o nosso tempo. E nós podemos nos programar, sim. Eu ouvi há algum tempo o testemunho de um irmão, um obreiro nosso, que disse: eu sempre andava apressado, não tinha tempo para nada, nem para orar. Mas um dia eu disse: Deus, a partir de agora, eu não vou sair de casa sem orar pelo menos 5 minutos. Ele disse: eu comecei orando 5 minutos. Comecei a descobrir o prazer de orar. E eu aumentei para 10 minutos. E depois para 15. E depois não marquei mais tempo, porque descobri que é prazeroso orar. Glória a Deus. Aqueles que têm experiências de orar a Deus, às vezes não queremos, às vezes pela madrugada, os aposentados, que não têm horário para levantar, e até os que trabalham. Eu enfrentei uma experiência dolorosa na minha vida, que eu lutei 4 anos, e eu trabalhava, cumpria o meu horário, mas levantava de madrugada para orar a Deus. Muitas lágrimas, muitos jejuns, quase 4 anos, para que Deus respondesse a minha oração. Mas nem oração com fé é deixada sem resposta. Glória a Deus. E o que o diabo está fazendo desde o princípio? Ele quer desconfigurar a criação perfeita de Deus. Tanto que ele ousou entrar no Éden, jardim de Deus. Sabia que Deus circulava por ali cotidianamente. Mas entrou lá, Eva lhe deu atenção e ele disse: não é assim não. Deus está enganando vocês. Não precisa guardar isso. Você pode comer e você vai ver que você vai ser outra pessoa, que você vai ficar grande, que você vai ficar sábio. E Eva disse: eu vi que o fruto era agradável, que era desejável para dar entendimento. E eu tomei e comi, e dei para o Adão, e o Adão comeu também. Quando Deus cobrou de Adão, ele disse: foi a mulher que tu me deste. Quando cobrou de Adão, os que fazem treinamento de melhor qualidade, com menos recursos, ouvem os instrutores dizer que o Adão culpou a Eva.
os dois culparam a serpente. Mas a serpente não teve quem culpar. E foi condenada. E Deus disse severamente para Adão: por causa da desobediência, a terra é maldita. Por tua causa, tu és o culpado da terra ser maldita. Mas agora Paulo escreve nesta carta, no primeiro capítulo, dizendo que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como o pastor recitou aqui pela manhã, o Salmo 1 e o verso 1 também. Foi a primeira escritura que eu li na minha vida, porque morando no interior, onde a escola mais próxima estava 1 légua ou 6 quilômetros, era muito difícil. Os pais contratavam professoras para ensinar os filhos. E começava pelo maior, como eu tinha 2 irmãs mais velhas, elas que eram as que tinham a oportunidade primeiro a ser alfabetizadas. Mas eu era curioso, começava a olhar e aprendi primeiro que elas. Mas o livro que tinha na nossa casa era a Bíblia. Quando comecei a entender as coisas, fui para a Bíblia. Não sei porquê, mas fui no Salmo 1. E como você diz, comecei a emendar as letras. Tentava ler e perguntava para a mamãe: é assim mesmo? É. E eu sei até hoje recitar o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não se guia, que não se orienta, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quem faz assim é como a árvore plantada junto às águas, que dá o seu fruto na estação própria. Plantado é aquilo que não se move, que permanece ali, porque tem raízes que aprendem naquele lugar. Não pode sair, não pode se mudar, mas fica ali, porque ali está plantada. E o Salmo 92 encerra dizendo que aqueles que estão plantados na casa de Deus, na velhice, serão viçosos e darão frutos para publicar que o Senhor é bom. Árvore plantada junto às águas, que dá o seu fruto na estação própria. É quando Deus quer, não é quando eu quero. As folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Queres prosperar na sua vida? Fique firme no lugar que Deus te colocou. Se vocês têm balançado, olhe para a segunda carta de Tessalonicenses, no capítulo 2. E o verso 2, Paulo disse: não vos movais facilmente do vosso entendimento. Alguém se move porque ouviu dizer aqui ou acolá, acontece isso, acontece aquele outro. Mas quando você lê Deuteronômio, no capítulo 28, está escrito que aqueles que observam e guardam a palavra do Senhor, as bênçãos, o Senhor disse, todas essas bênçãos os alcançarão. Não é eu que tenho que correr atrás da bênção, mas é eu que tenho que guardar a palavra do Senhor. Ter nesse livro a bússola para a minha vida, para a minha casa, para o meu lar, para os meus filhos. Aleluia! E quando você menos espera, o Senhor bate a tua porta. O Senhor manda alguém lá na tua casa com a mensagem do céu para a tua vida. O Senhor provê. Vou encerrar lembrando a experiência do saudoso Francisco Câmara Canto. Quando eu servia a Deus aqui, como auxiliar da igreja, andando pela cidade, muitas vezes via o Câmara Canto com a sua pastinha,
visitando os irmãos, levando ceia, orando. Quem conheceu o Câmara Canto aí? Alguns irmãos. E um dia ele me disse, ele morava e trabalhava no então Salgueiro, né? Que tinha o período de safra e depois ficavam ao léu. E ele disse, os crentes éramos pobres. O pastor muitas vezes tinha que tirar o pouco que ele tinha para repartir com quem não tinha nada. E eu não tinha nada em casa. Olha só como Deus cuida daqueles que levam a sério a sua instrução. E chegou visita na nossa casa. E a minha esposa ficou turbada, como é compreensível. Olhava para mim e Deus me mostrava uma mesa farta, com muitas iguarias. Eu via, ele disse, eu via. Eu louvava a Deus. Quando se aproximou do meio-dia, eu disse para minha esposa, põe a mesa. E ela me olhou assustada, mas não temos nada. Eu disse, põe a mesa, traz os pratos, traz os talheres. E ela trouxe, colocou a toalha, colocou a prataria, colocou os talheres. Ela não via nada, mas eu via. Eu via uma mesa farta. Não demorou muito, bateram na nossa porta. E disseram, vizinho, nós preparamos um banquete para uns parentes que vinham aí e não vieram. O senhor não se importa de nos trazer? E eu estava esperando. Pode trazer. E tivemos uma mesa farta, porque Deus cuida. Deus cuida. Você não sabe que? Pode não saber. Mas entre muitas coisas, no Sermão do Monte, Jesus disse, antes de você pedir, o Pai já sabe o que tu precisa. Ele quer que você peça para você exercitar a fé. Mas Deus já sabe. Deus sabe de você lá na sua casa. Um pastor ensinava os crentes e dizia, o culto não começa quando você entra na igreja. O culto não começa quando você é convidado para orar ou para cantar o primeiro hino. O culto começa lá na sua casa. Quando você começa a pensar, está se aproximando a hora do culto. Como vou me apresentar na casa de Deus? De que forma eu vou me apresentar na casa de Deus? De que forma Ele vai se agradar de mim? Alguém deixou melhor para outro dia. Mas jovem ainda, no setor do Menino Deus, eu tinha um líder de jovem que dizia, queridos, quando vem o general visitar uma unidade, prestaram o serviço militar, quantas vezes nós fomos escalados para arrancar guanchuma, do mesmo paralelepípedos, né? Pintar os cordão, se apresentar naquele dia da melhor forma, lustrosos, uniforme bem passado, para que o visitante tivesse a melhor impressão nossa. E nessa noite o meu Senhor está olhando para mim e para você. Ninguém que está aqui está oculto aos olhos de Deus, do Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja. E Ele sabe desde a hora que você decidiu, hoje eu vou no culto. Tem vários cultos, mas eu vou lá na matriz. O Senhor já sabe. Antes de você decidir vir aqui, o Senhor já sabia. E o Senhor também sabia se você veio só para louvar o seu nome, só para cultuar, ou se você veio com a necessidade, dizendo, Deus, eu vou culto hoje, eu preciso ser curado, eu preciso de uma palavra de Deus para a minha vida. Um irmão, foi um culto simples que nós tínhamos, e ele contava depois, ou conta ainda até hoje, que ele não disse para ninguém, nem para sua esposa, hoje é o último culto que eu vou. Eu estou numa dificuldade tão grande que eu não vou ser mais crente, mas vou dar uma oportunidade para Deus ainda. Vou ir nesse culto.
Se Deus não falar comigo, eu não vou mais. E naquela noite, o pregador não era um versado nas Escrituras. Era um irmão bem simples, de poucas letras. Mas ele leu um texto e começou a falar. E entre outras coisas disse: irmão, você recebeu Jesus aqui. Foi aqui que Jesus te perdoou. Foi aqui que Jesus te batizou com o Espírito Santo. Não saia daqui. Fique aqui, porque aqui Deus tem bênçãos ainda maiores para a tua vida. Até hoje Ele testemunha. E Deus sabe do teu coração, da tua necessidade. Fique em pé. O pastor disse que era para nós orar ao Senhor nessa noite. A mensagem dessa noite: fique firme. Não desfaleça. Não desfaleça. Não desista. Não olhe para trás. Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Olharão para mim, o Senhor disse pelo profeta Isaías: olharão para mim e serão salvos todos os termos da terra. Fique firme. Ah, mas eu não sou prestigiado. O meu nome não é lembrado. Eu não sou chamado para nada. Quando alguém se queixou para mim, não adianta eu ser crente aqui, não tenho o que fazer nessa igreja. Eu disse: que uma não tem, meu irmão. Tu toca violão, tu canta, tu tem uma voz linda, maravilhosa que Deus te deu. Eu vou te dar o endereço dos idosos que já não vêm na casa do Senhor. E você pega o seu violão e vai lá cantar com eles, orar com eles. E você não vai abençoá-los, você vai voltar abençoado de lá. Há trabalho pronto, diz o hino 92, para ti, cristão. E Deus te chamou para ti trabalhar. Não fique prostrado ou desanimado ou parado na fé. Trabalhe para Jesus. Glória a Deus. Se você não tem uma atividade oficial na igreja, enche as mãos de folheto, se tem tempo. Deixe, põe o endereço da igreja, põe o horário dos cultos, da sua congregação. Deixe nas casas, se não tem ninguém, deixe na caixinha do correio. Porque não poderá dizer: ninguém me falou, ninguém me convidou. Você está convidando. E se você encontrar alguém na rua, faça como o irmão Leonelo, que levava folhetos e distribuía. E alguém pegava apurado para continuar e para, quem sabe, jogar no primeiro lixo. E ele segurava a mão e dizia: meu amigo, não jogue fora esse folheto. Se você não vai ler agora, põe no bolso, leve para casa, reúna a sua família e leia esse folheto. Porque tem uma mensagem de Deus para a tua vida e para a tua casa. Essa mensagem não é minha, é do meu Deus. E dizia depois que você ler com a sua família, não coloque fora. Dê para o vizinho e diga para ele o que eu estou te dizendo, para que ele também leia e leia para a sua família. Oriente ele já ir passando adiante, porque dessa mensagem depende a tua vida. Há trabalho para todos. Não desista, fique firme com Jesus. E se alguém quer vir aqui à frente do altar nessa noite para receber a oração da fé, Deus está presente neste lugar. Pode não ter um culto muito pentecostal, como nós assembleianos gostamos. E dias atrás eu iniciei a minha prédica na minha igreja, perguntando aos irmãos: o que é um culto pentecostal? E eu disse: depois vocês leem em casa, 1 Coríntios 14, 26. Ali estão os ingredientes de um culto pentecostal. E alguém entende que um culto pentecostal é um culto em que há muitas línguas estranhas? É também. Mas essa noite é um culto pentecostal, porque o Espírito do Senhor está conosco. E o Senhor Jesus, que nos mandou pregar, que nos mandou expulsar demônios, falar em línguas estranhas, impor as mãos sobre os doentes e os curar,
Nessa noite Ele é o mesmo. E se alguém crê e quer, pode vir. A oração da fé salva o doente, cura o doente. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Não há ninguém que necessite. Todos estão abençoados por Jesus. Todos estão em paz. Todos estão bem. Todos estão saudáveis. Amanhã começa uma outra semana de labor. E as estatísticas dizem que a maioria dos infartos ocorre na segunda-feira pela manhã, quando a pessoa se acorda e começa a se preocupar com o que tem que fazer, com os compromissos que tem que honrar, com o trabalho que tem que cumprir. E isso traz uma preocupação exacerbada àqueles que têm problemas cardíacos e acabam sofrendo infartos. Mas Jesus também cura do coração. Certamente há alguém aqui que foi curado também do coração. Jesus também pode te curar nessa noite. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Alguém que é atormentado pela depressão, a chamada doença do século. Quantos estão deprimidos e até crentes, muitas vezes são acometidos deste mal, que exige um tratamento meticuloso, cuidadoso. Mas Jesus também cura da depressão. Uma irmã foi acometida e ela suporta uma carga muito pesada na sua vida. Foi o médico, você está com depressão, ministrou-lhe medicamentos pesados. E ela começou a tomar. Mas um dia ela pensou: eu sou crente em Jesus, eu não vou tomar mais isso. Eu vou orar a Deus. Convidou uma irmã para fazer um propósito. Eu vou orar e Jesus vai me livrar disto. E oraram e Jesus curou aquela irmã. Ela dá testemunho. Se alguém está com medo de depressão nessa noite, creia em Jesus, que Ele te cura, que Ele te liberta. Se você está com medo da terceira guerra mundial, não tenha medo. Creia como aquele crente que eu ouvia há muitos anos atrás, quando alguém dizia: vai vir a terceira guerra. E ele olhava do lado, daqui a pouco ele disse: vocês têm medo de morrer? Vocês têm medo de guerra? Eu não tenho. Eu tenho medo do inferno e por isso que eu estou preparado para ir para o céu. Glória a Deus. Algumas pessoas aqui, vamos orar ao Senhor. E o Senhor Jesus, que conhece o que você precisa, o que você precisa, o que você precisa, o que você veio buscar nessa noite. Aleluia. Não precisa você contar para mim, a não ser que você queira. Mas o Senhor Jesus sabe da tua mente, do teu coração. E em nome de Jesus você vai sair daqui dessa noite abençoado pelo poder do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós falamos a tua palavra, Senhor, que foi posta no nosso coração. Os irmãos a ouviram. Oh, aleluia. E nós estamos sentindo a tua maravilhosa presença nesse santuário. E aqui há algumas pessoas que vieram até a frente do altar, ó Deus, para derramar diante de ti a sua angústia, o seu temor, a sua necessidade premente. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pelo poder do teu nome, Senhor, opera agora. Livra, Senhor, dos temores. Livra das angústias, da ansiedade. E se alguém está doente, cura para a glória de Deus, para a glória do teu nome. Abençoa essa igreja, abençoa os irmãos, todos que vieram aqui nessa noite. Que saiam daqui mais conscientes e mais determinados a perseverar, firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor.
Assim nós oramos e te damos graças, Senhor, no teu maravilhoso e santo nome. Amém e amém. Louvamos ao Senhor por tudo que ouvimos nesta noite. Creio eu que o Espírito Santo fez a obra completa em nossas vidas. Amém? Louvamos a Deus pela vida do pastor José Marques, que Deus continue usando a sua vida. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos jovens aqui do grupo coral, que Deus continue usando vocês em nome de Jesus, e que o congresso da Almadur seja uma bênção, não somente para a juventude, mas para todos nós que vamos participar. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E todos dizemos amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus.